Olá, seja bem-vindo ao Religar. Nós estamos no Muquifo, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Quem nos recebe é o curador e diretor do museu, o padre Mauro Luiz da Silva. Ele é também aqui o responsável pela paróquia Nossa Senhora do Morro, em Belo Horizonte. Padre Mauro, obrigado por continuar essa conversa, por nos acolher aqui no Muquifo. Qual que é, assim, nessa segunda parte do programa, a concepção museológica do Muquifo? Nossa intenção era justamente romper com os padrões do que todo mundo entende por museu, né? Nós já fizemos várias oficinas e trabalhos com a própria comunidade. Quando se pergunta o que é um museu, a resposta é sempre unânime: museu é um lugar de guardar coisa velha, coisa que não serve mais, né? Coisas inúteis. E desde o início da concepção, né, a gente, como vocês já observaram o que está exposto nesse museu, né, sempre a intenção de dizer coisas significativas, coisas representativas, objetos e imagens que contem histórias, né? Muito mais que interessado no objeto especificamente, por isso que ele é um museu imaterial, que história que esse objeto pode contar, que história que essa imagem traz. Sim, a proposta do Muquifo, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, o que ele traz também da memória da comunidade? É uma memória ancestral, assim, né? Essa comunidade, como as favelas, pelo menos as favelas de Belo Horizonte, que são compostas por grande maioria de negros, vai recontar a história, às vezes esquecida já pela própria pessoa, né? De todo esse trajeto, né? De toda essa vinda forçada, né? da África e a chegada aqui no Brasil e todo esse processo. E uma história negada, né? Uma história que interessou a muito pouca gente e que não se encontra nos livros de história também, né? Não se estuda, por exemplo, a história da África. Eu não estudei a história da África na minha formação, né? Tive só por curiosidade. Então é toda essa memória ancestral e o museu, no caso, o Museu de Quilombos, tenta contar uma história que ainda não foi contada, através desses objetos, essas imagens. Que a pessoa mesmo, através, no momento que traz esse objeto, porque é assim que foi composto o acervo do Muquifo, ele não tem essa consciência, às vezes, de toda a história que aquele objeto conta. Por isso que é um trabalho difícil, quando a pessoa traz, conta para mim por que você está trazendo esse objeto, né? Mais do que porque você acha bonito, né? Então, por que você está trazendo esse objeto? O que ele representa para você, né? E aí, através disso, você vai remontando como um quebra-cabeça, né? Toda essa história ainda não contada. Sim. Como é que é para um museólogo que assume uma tarefa como essa, um projeto como esse, né? Organizar, né? todo esse acervo? Né? Qual que é o cuidado, qual que é o olhar? E o que diferente tem de um museólogo que trabalha com as propostas tradicionais de museu, por exemplo? As peças desse acervo, né, muita gente, quando olha, considera sem nenhum valor assim, material, né? E para mim, como trabalhador, né, nesse caso aqui desse objetivo, desse museu, tem sido muito prazeroso, né? Ver que em objetos, às vezes, materialmente pouco significativo, né, e o peso que ele traz histórico nele mesmo, né? Então, eu vou dizer, a minha experiência é muito positiva e fazer algo novo, né? Eu não visitei um outro museu com essa característica, né? E eu visito museus com muita frequência, né? E é um lugar que me dá muito prazer. Estar num ambiente museológico é muito prazeroso. Mas um museu construído realmente por uma comunidade, eu ainda não tive essa oportunidade de visitar, né? Teoricamente ele já existe, né? Já se fala de museus comunitários, construídos por comunidades, mas de fato eu não tive a oportunidade ainda de visitar. Quem já visitou talvez poderia contar com mais autoridade. Então eu digo que é prazeroso algo que vai sendo construído, ver algo que está sendo construído pela comunidade. Eu dei o pontapé inicial, no caso, né, o convite: traga seus objetos, venha nos contar sua história. É sempre essa a chamada, né? Venha nos contar sua história, traga algum objeto, alguma foto, uma fotografia, né? Uma carta, um documento que para você é significativo. Então tem sido muito prazeroso. Ou seja, o Muquifo não surgiu da sua experiência acadêmica, no seu estudo na museologia, ele surgiu da sua experiência de vida. Ele surgiu da minha necessidade de entender essa comunidade, né? A minha exclamação primeira
de quando eu fui designado para essa paróquia, né, para esse aglomerado, aqui no centro de Belo Horizonte, uma favela que é vista de todos os pontos, né, ela é vista de todos os lados, né, a minha curiosidade de entender esse lugar. Eu não sou favelado, né, eu não nasci favelado, eu estou me tornando lentamente favelado aos poucos, né, então é a intenção de conhecer esse lugar. Sim. Como é que é isso, trabalhar a favela como um quilombo? Né? Que é uma proposta também diferenciada, não? No caso, o aglomerado de Santa Lúcia nunca foi um quilombo tradicional, né? A gente tem alguns núcleos que eu identificaria como possíveis núcleos quilombolas, mas ela nunca foi reconhecida como um quilombo, né? Mas eu acho que a favela, o conceito de favela e o conceito de quilombo, mesmo quilombo tradicional, são muito semelhantes, né? Refúgio de grande maioria negros, buscando uma melhoria de vida, um lugar de autonomia, de liberdade, e os dois conceitos são muito idênticos, muito próximos. Então é muito mais uma intenção minha como organizador e curador desse espaço, é de tentar colar esses dois conceitos, né? Será que todo quilombo não pode ser considerado também uma favela atual? As favelas atuais não podem ser consideradas quilombos tradicionais do passado, né? Então acho que essa que é a intenção, é juntar esses dois conceitos que na verdade são muito semelhantes, basta buscar o dicionário, são conceitos muito parecidos. No caso, a favela está geralmente no centro das cidades, né? Das maiores cidades brasileiras. Então eu acho que tem muito a ver, quilombo e favela são muito próximos. Nós damos uma pausa para o intervalo. Nossa conversa hoje é sobre o Muquifo, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Nós estamos conversando com o Padre Mauro Luiz da Silva, que é o curador e diretor aqui do Muquifo. Um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare. Nós continuamos no Muquifo, conversando com o curador e diretor do museu, Padre Mauro Luiz da Silva. O Muquifo está localizado no Morro do Papagaio, no aglomerado Santa Lúcia. Como é essa localização, né, tão central? Como é que a comunidade se vê aqui no Muquifo, Padre Mauro? Uma das características de toda instituição museológica é justamente juntar acervo, o prédio, o local onde ele está localizado, né, e a história que esse museu deseja contar, né, e o conteúdo desse museu. No caso, o Muquifo, nós identificamos um espaço que é um centro comunitário, um centro social, que tem uma referência já na comunidade. Esse prédio foi construído há mais de 20 anos e já tem uma presença já no aglomerado. A gente está entre as duas maiores comunidades, que é a Barragem Santa Lúcia, inclusive a mais tradicional, e a comunidade do Morro do Papagaio. Então a gente está bem no centro do aglomerado Santa Lúcia, é de fácil acesso, né? O ônibus passa bem próximo a esse local. E a comunidade se identifica com esse espaço por isso. Ao longo de mais de 20 anos, né, esse espaço já tem uma relação com a comunidade e agora, então, a intenção de preservar a memória dessas comunidades do entorno, desse aglomerado, e se no futuro a gente vai também preservar a história de outras favelas da cidade, está em aberto ainda. Sim. Há uma outra iniciativa na cidade, mas esta é pioneira. Não, a outra, na verdade, pioneira é o Museu do Taquaril, né? Um ponto de memória, inclusive, né, do IBRAM. Ele já teve uma caminhada já e nós somos essa outra iniciativa. Quando vocês começaram? O museu foi inaugurado no dia 20 de novembro, Consciência Negra, de 2012. Ou seja, está completando exatamente um ano de caminhada, né, desse museu. E todo esse acervo ele foi sendo construído a partir desse momento, ou ele já vinha sendo? Isso, algumas dessas mostras, nós já tivemos outras mostras que já foram embora, né, sobre favela, outras mostras que já foram embora, mostras temporárias. As atuais nós inauguramos para a Primavera dos Museus, né, no período em setembro, que é uma atividade anual, também proposta pelo IBRAM. E então essas mostras atuais são recentes, né? Então a gente já tem um ano de caminhada, já passaram por aqui outras fotos. O acervo, a maioria do acervo é de propriedade do museu mesmo. Qual que é a média de visita no museu? Por enquanto ele gera muita curiosidade em pessoas de fora da comunidade.
À medida que a própria comunidade vem e se identifica, né, e vê que o objeto tem uma relação com ele mesmo, uma imagem, né, representada, uma foto de um amigo, de um vizinho, ele volta trazendo algumas pessoas, né? Então tem atualmente uma média de 20 a 30 pessoas que visitam o museu, aí sem contar as escolas do entorno que tem trazido as crianças, e é sempre uma festa quando vem as crianças. Esse acervo já saiu alguma vez, né? No programa da semana passada nós vimos os vários ambientes e você falava que algumas estavam indo para a Itália, né? Mas já houve alguma saída ou essa vai ser a primeira vez que parte do acervo vai sair? Vai ser a primeira e a gente já está indo para tão longe assim, né? Levando para fora do país, né? Para passar 1 mês e meio exposto justamente na faculdade de onde eu venho, né? Na Universidade de Pádua, a exposição Janelas, Histórias e Memórias vai ser levada para lá, inclusive com esses 2 artistas, no caso o Fabiano Valentino, né, pintor, e a Bianca de Sá, fotógrafa, vão participar da abertura, né, da vernissagem dessa mostra. Você disse que quem mais vem ao museu é o pessoal de fora, né? A comunidade vai descobrindo pouco a pouco. O que é feito para a comunidade entendendo que esse espaço pertence a ela, né? É o convite que a gente faz constante, né? Traga os seus objetos, traga os seus documentos, suas fotografias e venha nos contar a sua história. E aí quando a pessoa entende que é ela que vai construir esse espaço, ela se interessa, chega e vê esse espaço que foi organizado não só por mim, mas por uma equipe, né? Tantas pessoas que trabalharam, encontram esse espaço tão bem organizado e belo, né, agradável. Aí então isso tem trazido mais gente, tem aumentado a frequência no museu. Sim, você trabalha com estagiários da UFMG. Como é que a escola, né, de museologia vê essa proposta? Olha, foi um ganho imenso, né? Nós estamos agora contando com a presença da Luciana e do Augusto, os 2 estagiários estão terminando o curso de museologia. Foi através de uma parceria que tem sido fundamental, né? A Faculdade de Ciências da Informação da UFMG se abriu para essa proposta nova, né, de ser parceira, e nós estamos então construindo junto, por exemplo, as exposições atuais. A expografia foi toda pensada e planejada por uma das professoras, Verona Segantini, junto com os alunos, né, do 5º período. Eles prepararam toda essa exposição, né, e juntos ficamos semanas montando esses espaços. Então, uma parceria muito benéfica. Sim, sim. Essa perspectiva, como nós começamos a conversa nesse programa de hoje, é uma iniciativa nova para a museologia. Ela pode abrir assim uma nova frente? Você sente assim que pelo que você está vivenciando aqui nesse tempo, tem mais gente se interessando, né? Tem gente querendo colocar isso como uma pauta para a museologia? Eu não sei se eu sou suspeito para falar, é óbvio, né? Mas eu acho o museu com essa característica muito mais interessante, né, também. Você tem museus belíssimos pelo mundo afora, né, com obras fantásticas, magníficas, né? Mas o museu com essa característica, a mim me interessa profundamente. E todo mundo que vem fica fascinado de ver a beleza do espaço e das peças aqui expostas, né? Então eu acho que isso vai dar muita discussão, vai gerar muita discussão. E também existe uma temática, né? Uma museologia social, o papel social de um museu, né? A nossa intenção é clara, nós queremos preservar essa cultura, nós queremos preservar essas histórias, nós queremos que essa memória não se perca, né? Então isso aí, o museu interferindo, né, e atuando, né, positivamente, socialmente, então é fascinante, né? Agora, falando sobre isso, né, de quem que é essa história? Quem é esse sujeito que está sendo representado aqui no Muquifo? São os negros, né, a população negra, né, maioria nesse país, né, a porcentagem maior da população é negra, e demorou muito, né, para ter um museu que contasse essa história, né? Não, no Brasil já existem museus que contam a história do negro, né? E a gente tenta não ligar essa ideia de sempre o negro como escravo, né? Do negro, do africano escravizado, é bem diferente, né? Mas não do negro como escravo. Você não vai ver corrente por aqui, você não vai ver grilhões, né? Você não vai ver nada disso. Essa parte da história já foi muito bem contada, né? Ou muito mal contada. Aqui você vai ver a beleza, a cultura, a arte, né? As pessoas construindo suas casas, construindo seus espaços, sua identidade, né? Lutando pelo direito de permanecer nessa cidade, de fazer parte dessa cidade, né? A história da escravidão vem sendo contada sempre, né? E quando se fala de um museu de quilombos, todo mundo vai achar que vai encontrar aqui corrente para tudo quanto é lado. Aqui não tem nenhuma, né? Corrente a gente não vai colocar, né? Não é a nossa intenção.
Então acho que é isso que vai, é contar a história do povo negro, né, da população negra que habita as cidades e no caso habita as favelas. Sim. No caso, vocês têm algum espaço de debate para conversar sobre essa realidade e também formar essa outra e nova consciência? O Quilombo, na verdade, o museu ele nasce de um fórum que acontece anualmente, que vai de 20 de novembro, Consciência Negra, até 10 de dezembro. E nessas 3 semanas, dá exatamente 21 dias, a comunidade é convidada a vir para cá, para esse espaço, por isso que esse espaço é mais antigo, né? O museu tem 1 ano, mas a discussão é muito anterior. Há pelo menos 10 anos que nós convocamos a comunidade para discutir o papel do negro na sociedade. Então se chama Quilombo do Papagaio, é um evento anual, 3 semanas de paz e cidadania no aglomerado Santa Lúcia. E daí nasce o Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Sim. Quando a pessoa quer conhecer o Muquifo, quando é que ela pode vir? Primeiro pode ser por agenda, né? Ligando e vindo visitar, a gente tem maior alegria em acolher grupos que vêm visitar. E ligando para cá, o telefone é 3296-6690, o telefone do museu. Mas ele está aberto, é entrada franca, né? Toda quarta-feira, de 2 às 5 da tarde. E todo sábado, de 10 da manhã às 4 da tarde. Entrada franca, né? Vem fazer uma experiência, vem tomar um cafezinho com a gente, né? A gente abre a porta da cozinha, que é a porta que a gente quer abrir, para acolher as pessoas que vêm visitar esse museu. A pessoa quer vir conhecer o museu, como é que fica essa mentalidade? Eu vou à favela. Vai ter que ter uma mudança aí de paradigma, né? Tentar entender. Primeiro, descobrir que tem rua dentro da favela já é uma grande descoberta, né? Tem gente que imagina como é que chega lá, você vai ter que ir de cipó, você vai ter que chegar de avião, de helicóptero, né? Na verdade, existem ruas, né? E essas ruas se transformam em becos. No caso, o Muquifo está dentro num beco, que é o Beco Santa Inês, número 30. Mas o ônibus passa na porta praticamente, né? Então você tem que pegar um ônibus ou subir de carro e parar bem próximo ao museu, tem estacionamento, né, próximo, e vir para cá, venha conhecer. Você vai ter que mudar de lugar também, né? Você vai ter que deixar esse olhar da cidade para ir para fora da cidade, né? Um fora que está dentro, né? E não é só essa favela, existem outras, né? Semelhantes, né? Mas no caso essa é uma favela no centro de Belo Horizonte, né? Na região centro-sul de Belo Horizonte. Tem ruas, você vai ter que subir, andar, ou a pé, ou de carro, ou de ônibus, você vai chegar aqui e vai ver uma nova realidade. É preciso vencer esse abismo que separa essa... Preconceito é impossível de não ter, né? Não existe essa possibilidade. Mas vencer as atitudes discriminatórias, você vai ter que superá-las, né? Para poder chegar até aqui. E essa experiência, você vê as pessoas que estão vindo aqui, essa experiência, ela tem acontecido? Eu acho que a exclamação das pessoas. Assim, disso, fica um pouco assustado, né? Conseguir chegar. Então, quando liga, né? Fala assim: como é que eu faço para chegar aí? Você pega um ônibus, né? É interessante, como é que eu faço para chegar? Tem muito mais do que me informa especificamente que ônibus que eu tenho que pegar. É uma coisa, é possível chegar? Sempre se pergunta sobre a violência, não é perigoso chegar aí, não, né? Eu moro aqui há 14 anos, eu sou muito feliz, né? Eu sou de estar aqui, né? Então, é superar certos preconceitos e você consegue chegar. Sim. Quando a gente chega aqui, a gente vê a comunidade, as pessoas que moram aqui perto, falando do Muquifo, compreendendo essa proposta. Você acha que fora daqui, né, em algum momento o Muquifo vai ter assento nos grandes debates sobre museologia? Já está tendo. Nós agora fazemos parte de uma rede informal de museus, né? No qual está o Museu da PUC, inclusive, né? E nós já estamos tendo assento, né? Já estamos sendo ouvidos já, um reconhecimento que pode vir de fora para dentro, mas também a própria comunidade já reconhece como espaço seu. Sim. E o poder público tem apoiado? Lentamente, sim, demonstra muito interesse também, né? Então a gente tem tido apoio, por isso que o museu está dando certo até agora. Então, repetindo para quem quer conhecer o Muquifo, o telefone... 3296-6690. Você pode acompanhar também pelo site da TV Horizonte, é tvhorizonte.com.br/religar. Nós vamos deixar também todas as informações. E o convite, né, Padre Mauro, de quem passa por essa experiência não sai da mesma forma. Não sai. Venha mudar seu olhar, né, sobre a favela. Sim. Muito obrigado pela participação aqui, Padre Mauro. Obrigado por ter recebido a gente, na verdade. A gente costuma receber os convidados lá no estúdio. Eu agradeço também à TV PUC pelo seu apoio no programa de hoje.
nós temos um encontro marcado na próxima semana, o Religare, que é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Um abraço muito cordial e até a próxima semana.